Da série Começar a Investir com um Pouco Dinheiro, hoje nós vamos ver 3 opções de fundos imobiliários para nós começarmos com menos de R$30. Lembrando que esse já é o 3º vídeo da série onde nós estamos falando sobre começar com pouco dinheiro, a importância de começar com pouco dinheiro seus investimentos, e ao longo do tempo você vai evoluindo, você vai crescendo a sua carteira de investimento. Eu vou deixar outros vídeos aqui desta série aqui na descrição, que é onde eu dou a introdução sobre essa série e também quando eu falo sobre 3 opções de ações com menos de R$30. Bom, mas vamos lá, vamos conhecer então esses 3 fundos imobiliários. A começar pelo primeiro, que é ele, o GALG11. Nós vamos fazer um resumão e ver algumas opções importantes para nós conhecermos essas 3 opções de fundos imobiliários um pouco melhor. Lembrando de uma coisa muito importante que você já está cansado de saber, neste vídeo não é recomendação. Não terceirize a sua decisão final dos seus investimentos, nem para mim, nem para ninguém. Lembre-se, sempre é o seu dinheiro. Mas vamos lá, vamos conversar sobre o GALG11. Este fundo imobiliário é do ramo de logística, então ele é um fundo imobiliário de tijolo. Lembrando que fundos imobiliários de tijolos são aqueles fundos imobiliários com patrimônio físico, mais palpável. E eu gosto muito de fundos imobiliários de logística, porque a cada vez mais nós estamos comprando muito e muito mais pela internet. E com isso, esses galpões logísticos estão ficando mais lotados, estão ficando mais procurados pelas empresas, não só de varejo, mas de outras áreas de atuação também. Então, por este motivo, eu acredito muito na área de logística para o futuro. E lembrando que nós sempre temos que escolher os nossos investimentos pensando numa projeção para o futuro, porque nós queremos ativos que vão prosperar no longo prazo. E algo muito importante que nós temos que fazer com os nossos investimentos, que nós estamos cansados de saber, é a diversificação. E da mesma forma, quando nós estamos escolhendo um fundo imobiliário, nós temos que ver o seu portfólio para ver a sua própria diversificação. No caso do GALG11, podemos ver que ele está sim diversificado. Ele possui 5 imóveis e está distribuído em 4 estados: Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco e Bahia. Sendo que no Rio Grande do Sul ele possui 2 imóveis. E é muito importante nós pensarmos em diversificação, pensarmos em fundos imobiliários que possuem um portfólio diversificado. Porque pense comigo, GALG11 tem 5 imóveis, certo? Então, se um inquilino sai, beleza, tem 4 imóveis locados ainda, então tem uma diversificação. Agora, se ele só tivesse apenas se esse um inquilino sai, 100% de vacância. Então, por isso que é importante nós pensarmos em um portfólio diversificado com bons ativos. E para nós escolhermos bons ativos, nós temos que ficar de olho nos seus números. Vamos passar por alguns números agora, então, para ver como está a situação do GALG11. Podemos ver que o valor da sua cota atualmente está a R$ 9,22. Então, ele é um fundo imobiliário base 10. O seu dividend yield está de 10,67% ao ano, que é um bom dividend yield, 10%. O seu P sobre VP está 1,01. Interessante nós relembrarmos que o P sobre VP é o indicador que nos ajuda a ver se aquele fundo imobiliário está caro ou barato, onde acima de 1 está acima do seu preço e a inferior a 1, obviamente, está abaixo do seu preço. No caso do GALG11 está 1,01, então está muito próximo de 1, o que é muito interessante também. Liquidez diária está na base de 1,30 milhões, então é uma boa liquidez, e a sua variação nos últimos 12 meses está em 6,81% de valorização. É importante nós vermos esses números, mais números que esse ainda, mas em um resumão aí já nos ajuda muito, e nós podemos ver que o GALG11 ele é um fundo imobiliário de base 10. O que é isso interessante? Por que ter um preço baixo é interessante? Primeiro, que aumenta na sua liquidez, mais investidores têm mais condições de conseguir adquirir cotas do GALG11, então quanto mais investidores negociando aquele título, maior é a sua liquidez, e isso é muito bom. E também, pense comigo, principalmente no início, quando nós estamos falando de começar com pouco, nossos dividendos vão ser pequenos, isso é natural, isso é normal, isso é o processo. E quando nós temos fundos imobiliários ou até mesmo ações, pelo menos base 10, nos ajuda muito a este reinvestimento, a pegar os nossos rendimentos junto com o nosso aporte e comprar
mais e mais cotas. O legal também é que o GALG11 possui uma liquidez ali pelo menos na negociação na casa de milhões. E outra coisa que nós vamos ver, falando em preço, em dividend yield e tudo, vamos ver como está a variação deste fundo imobiliário nos últimos 5 anos. Não tem uma relação dos últimos 5 anos, você pode ver que nós temos ali 2021 até 2023, porque ele é um fundo relativamente novo, né? Ele ainda não tem 5 anos de vida, 5 anos no mercado. Podemos ver que ele andou um pouquinho de lado, teve uma caída, uma correção, e agora ele está numa alta, junto com outros fundos imobiliários. Até o próprio IFI, que é o índice dos fundos imobiliários, ele subiu bastante nesses últimos tempos. Outra coisa que me perguntam muito quando eu falo sobre fundos imobiliários, lá no meu Instagram principalmente, inclusive, não me segue no Instagram? Segue aí, @piadnegócios. E a pergunta que eu recebo bastante, principalmente quando eu falo sobre fundos imobiliários, é a seguinte: tá bom, Pia, só que esse GALG11, na verdade esse GALG11 não, esse fundo imobiliário, ele supera o CDI? No caso do GALG11, podemos ver que ele não superou o CDI nos últimos 2 anos. É importante essa comparação com o CDI, porque principalmente fundos imobiliários nós adquirimos não somente para ganho de capital, o foco aqui não é ganho de capital, o foco aqui é principalmente os dividendos, os rendimentos, os aluguéis que nós recebemos mensalmente. Então, muita gente compara, não é certo fazer isso, mas muita gente compara fundos imobiliários com renda fixa. Renda fixa nós já atrelamos a CDI logo de cara, porque a maioria dos investimentos de renda fixa são atrelados ao CDI. No caso do GALG11, ele está perdendo ao CDI. Mas tem uma observação muito importante. GALG11 é um fundo de logística, então é um fundo de tijolos. Esses fundos de tijolos, em épocas de taxas de juros muito altas, eles tendem a perder ao CDI. Isso é muito comum. Não por isso que ele é um fundo ruim, que entrega maus rendimentos. Ele está realmente perdendo para o CDI neste momento, mas nós estamos pensando no longo prazo. E fundos de tijolos tendem a valorizar, a ter a valorização do seu patrimônio no longo prazo. O patrimônio do fundo. Se o patrimônio do fundo valorizar, automaticamente o cotista também vai ter uma valorização, provavelmente na sua cota, e aí, consequentemente, vai valorizar o seu patrimônio. E por falar em valorização, em rendimento, em renda, vamos ver como que foi então esse dividend yield de 10% nos últimos 12 meses. Podemos ver que o GALG11, ele tem um constante pagamento de 8 centavos por mês. Ou seja, o GALG11 entrega 8 centavos por mês, então a conta é muito simples. A cada quase 10 reais, que é o valor da cota do GALG11, você receberá 8 centavos por mês. E aí, criatura, muito importante, entrega resultados passados não garante resultados futuros. Por mais que ele venha entregando 8 centavos por mês, não quer dizer que ele vá continuar entregando 8 centavos por mês. Pode ser que entregue menos, mas também pode ser que entregue mais. Mas chega de falar de GALG11, vamos para o segundo, que é o QZU11. Mas antes, meu amigo, minha amiga, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito prazer. Meu nome é Wellington William, esse é o canal Piá de Negócio. Eu estou te ajudando de alguma forma com esse vídeo. Se você está curtindo, deixa seu like, porque assim você me ajuda demais a chegar a mais e mais pessoas. E claro, considera inscrever-se nesse canal para a gente conversar sobre finanças e investimentos, entre outros assuntos mais, toda quarta e domingo, beleza? Nós vamos continuar. QZU11. QZU11 é um fundo fofo, né? Na verdade é um fundo FOF. E o que são esses fundos FOF, esses fundos fofos, né? São fundos de fundos. E como assim? Esses fundos FOFs, ao invés de investir diretamente em empreendimentos imobiliários físicos, que são os fundos de tijolos, ou até mesmo investir diretamente em títulos, principalmente atrelados a títulos de CRI, atrelado ao CDI ou IPCA, ele investe em outros fundos. Ele compra cotas de outros fundos, por isso que ele é FOF, fundo de fundos. E isso é muito legal porque logo de cara nós percebemos que esses fundos de fundos são extremamente diversificados. E por falar em diversificação, olhando o portfólio do FOF QZU11, podemos ver que ele tem uma boa concentração em fundos de papéis, 32%. Tem também ali alguma coisa em renda urbana, banco varejo, lajes corporativas, alguma coisa em híbridos também, shopping center e galpões logísticos. Podemos ver que ele tem uma boa concentração, 23%, 23,3% em galpões logísticos. Podemos ver que ele tem também alguma coisa ali de renda fixa, 2,3%.
0,3%. Podemos ver que seu portfólio está bem diversificado, tem uma boa concentração em fundos de papéis, e isso é interessante, principalmente para melhorar o rendimento em tempos de altas da Selic, onde nós conseguimos um melhor rendimento nesses fundos de papéis, e tem uma maior segurança, porque eu acredito que fundos de tijolos, eu prefiro a segurança de fundos de tijolos do que fundo de papéis. Não estou falando que fundo de papéis não tem segurança, eu só prefiro fundo de tijolos, e podemos ver que ele tem uma boa segurança e diversificação em vários, não somente fundos de tijolos, somente um fundo de tijolo, mas em vários fundos de tijolos, galpões logísticos, shopping center, lajes corporativas e assim por diante. Mas vamos lá, vamos ver alguns números então. O seu valor é também base 10, 8,26 centavos, inclusive atualmente está inferior a R$ 9,00. Seu dividend yield também está na casa dos 10%, 10,78%, P sobre VP 0,90, então está inferior a 1. Liquidez diária está inferior da casa de milhões, 753,40 mil negociações diárias. Confesso que eu prefiro acima de milhões, mas isso também não quer dizer que o Kizu 11, por não ter uma liquidez diária acima da casa de milhões, é uma liquidez ruim. A sua valorização ficou em 7% nos últimos 12 meses. E já passando para o seu gráfico nos últimos 5 anos, da mesma forma do Galg 11, Kizu 11 também não é um fundo muito antigo na Bolsa de Valores. Podemos ver que ele está desde de janeiro de 2021, então ele não tem 5 anos. Não tem problema, a gente já consegue ter uma boa noção da sua variação de preço aqui nesses anos. Podemos ver que ele já começou muito com uma ascensão, foi lá para cima, né? Teve uma alta muito grande, mas nós estamos falando de renda variável e essas correções acontecem, então ele caiu consideravelmente, continuou caindo, vem se recuperando e desde então, lá desde meados ali de final de 2021 até agora, ele vem numa alta constante. Importante nós mencionarmos que principalmente com a ajuda do P sobre VP, por que eu não gosto também de pegar principalmente fundos imobiliários acima de 1? Porque nós podemos ver, principalmente no índice gráfico do Kizu 11, que o mercado ele corrige. Então, provavelmente, naquela época, o P sobre VP dele estava muito esticado, porque se agora ele está próximo a 1, está bem inferior ao preço do que estava lá no início, perto ali do seu IPO, pense como estava o P sobre VP na época. Provavelmente estava 1 e lá vai cacetado. E se não tivesse chego quase a 2. Eu não lembro realmente como estava nessa época. Mas cuidado, quando está com um ativo muito esticado, o mercado ele corrige. O mercado não adianta, ele corrige. Todo mundo vê essa parte de P sobre VP. Então, quando ele começa a cair, ele engata ali uma marcha e vai embora. Não é regra, mas isso são tendências. Falando em tendências, vamos ver como está então a sua briga com o CDI. Podemos ver que ele vem numa briga constante com o CDI, onde ele perde, ganha e agora está empatado. Veja que já no caso do Kizu 11, ele conseguiu empatar com o CDI, porque também o seu portfólio é mais diversificado e ele tem 30%, um pouco mais de 30% em fundos de papéis. Como eu disse, fundos de papéis nessa época de Selic alta, eles tendem a dar uma maior rentabilidade do que fundos de tijolos. Então, o Kizu 11, como é um FOF, que ele também investe em fundos de papéis, ele tem os dois lados ali, ele consegue ter uma melhor rentabilidade e aí vem brigando bastante com o CDI. Atualmente, ele está empatado. E já vamos passar para o que interessa, que é os dividendos. Vamos ver como que está a entrega do Kizu 11. Podemos ver que ele entrega geralmente 7 centavos, 8 centavos, entregou 9 centavos lá em janeiro. Ele fica mais ou menos, podemos tirar que ele fica mais ou menos ali numa média de 7 centavos. E aqui a conta é a mesma. Kizu 11 entrega 7 centavos e está custando ali mais ou menos quase R$9. Só fazer as suas continhas dos seus rendimentos. Kizu 11 é um fundo imobiliário que eu também particularmente gosto, porque é um fundo de fundos. Eu gosto deste ramo fundo de fundos, porque ele diversifica bastante. Eu prezo muito pela diversificação, não somente de carteira, mas sim dos próprios ativos, que eles consigam entregar uma diversificação boa com bons ativos. Falando em bons ativos, vamos já passar então para o terceiro fundo imobiliário, que é o BTCI 11. O BTCI 11 é um fundo de papel, isso mesmo. Então este é um fundo imobiliário que investe mais ali em títulos atrelados principalmente ao CRI. E esses fundos de papéis, diferentemente dos fundos de tijolos que nós acabamos de falar, que é o Galg 11, ele não tem, na grande maioria, só se for híbrido, ele não tem imóveis físicos, né? Não é palpável o seu patrimônio. Ele investe muito em renda fixa, principalmente em CRIs, que é certificados recebíveis imobiliários, que são investimentos para o setor imobiliário. Então, neste momento, nós já podemos esperar aqui, vou falar um pouquinho mais sobre isso um pouco mais para frente, mas nós podemos esperar sempre de fundos de papéis
melhores rentabilidades neste momento de alta de Selic. Mas não é porque ele é de papel que nós não vamos ver seu portfólio e ver se ele tem uma diversificação. Podemos ver que sim, ele consegue diversificar o seu portfólio. Ele tem títulos atrelados ao CDI, 34%, também tem ao IPCA, que é o índice da inflação, que mede a nossa inflação, 62%. Eu particularmente gosto de fundos imobiliários de papel que tem IPCA atrelado e tem alguma coisa ali, 4% em IGPM. Eu gosto de pensar fundos de papéis também sobre a sua diversificação, que tem um pouco de CRI e um pouco de IPCA também, porque o IPCA ele nos traz essa segurança que vai rentabilizar pelo menos acima da inflação. Claro que não é 100%, porque tem essa diversificação, mas ele traz um pouquinho do impacto que a inflação nos dá, medido através do IPCA, e ele consegue, não vou dizer aproveitar, mas sim se preparar para essa inflação, se blindar um pouco através da inflação. Lembrando que investimentos, quando estamos falando de investimentos, principalmente no longo prazo, nós temos que pelo menos superar a inflação para capitalizar, para valorizar o nosso dinheiro perante ao tempo. Mas vamos olhar agora como está então os números do BTCI 11. Podemos ver que o valor da sua cotação no dia de hoje, na verdade no dia que estou gravando esse vídeo, está em R$ 9,83. Então também ela é base 10. Seu dividend yield consegue superar os dois exemplos anteriores, está na casa de 12,58% ao ano. Seu P sobre VP legal está abaixo de 1, 0,96. E aqui fundo de papel é muito importante pegar fundos abaixo de 1, já vou comentar sobre isso melhor. Liquidez diária está na casa de 2,38 milhões e a valorização nos seus últimos 12 meses teve uma excelente valorização, quase 20%, 18,89% de valorização. Quando eu vou escolher fundos de papéis, quando eu vou olhar os números de fundos de papéis, tem dois quesitos, além de outros, tem dois quesitos que eu considero até mais que fundos de tijolos, que são eles o dividend yield e o P sobre VP. Por que eu considero sendo muito mais importante fundo de papel, esses dois requisitos, do que até o próprio fundo de tijolo? Porque fundos de papéis não tem aquele patrimônio físico, não tem os empreendimentos imobiliários, eles investem em papéis, ou seja, ele não vai ter essa valorização do seu empreendimento. Com isso, eu considero ser muito importante conseguir pegar ali um P sobre VP inferior a 1, porque se ele não tem um patrimônio físico que vai valorizar, se nós pegarmos ele acima do seu patrimônio líquido, acima do seu valor patrimonial, para mim não compensa, porque é muito caro, mas claro, isso é para mim, faça as suas análises. Outra coisa é o dividend yield. Quando nós estamos falando de fundos de papéis, também por causa dos rendimentos, da valorização dos empreendimentos imobiliários, eu busco mais o que? Dividendos. Eu busco muito mais rendimentos, valores na minha conta. Então eu busco fundos de papéis que entregue bem. No mínimo, tem que superar o CDI. E se a valorização da cota vir com o tempo, muito que bem, melhor ainda. Claro, não é que eu não olho para isso. Também, nós queremos ganhar de tudo que é jeito, tudo que é canto. Mas para mim é muito importante que um fundo de papel, principalmente em altas taxas de Selic, tem que entregar, sim, bons dividendos acima dos meus fundos de tijolos. E falando em valorização de cota e ganhar do Selic, que é o mínimo que eu espero de um fundo de papel, vamos ver como está esses dois quesitos. Podemos ver que sim, este fundo BTCI 11 ele vem se valorizando nos últimos tempos. Como eu disse, o próprio IFIX valorizou nesses últimos tempos, então muitos fundos imobiliários valorizaram nesses últimos tempos. Esses fundos imobiliários estavam com uma precificação muito interessante, muito inferior a 1. Era muito simples, não vou dizer simples, mas era muito mais fácil do que normalmente é escolher fundos imobiliários bons por preços bons, porque estavam descontados. Agora eles vêm corrigindo. E já em relação ao CDI, eu gosto muito de ver fundos e papéis que pelo menos superem o CDI, porque ele está investindo em papéis, e esses papéis geralmente são atrelados ao CDI, ou seja, ele tem que ter maior disponibilidade de títulos, melhores na verdade títulos, do que nós, pessoas físicas, e vamos investir por conta. Esses fundos têm maior, não somente liquidez, mas maior patrimônio para adquirir bons títulos que, como eu disse, não estão disponíveis para nós, por isso que eu gosto dessa parte de fundos imobiliários de papéis. Podemos ver que sim, no longo do tempo ele vem superando o CDI. Mais uma vez eu vou falar, não é legal você comparar renda fixa com fundo imobiliário, por mais que seja de papel. É maçã com banana, tem que uma coisa, outra coisa. Mas eu olho sim em questão a superação ao CDI em fundos de papel. No caso desse BTCI 11, ele está superando
ao CDI. Já que ele está superando ao CDI, vamos dar uma olhada no que ele vem entregando de rendimento, de dividendos. E logo de cara podemos ver que sim, ele vem entregando bons rendimentos nos últimos tempos. 12% de yield é um excelente yield. E nós podemos ver que geralmente ele entrega ali na casa de 10 centavos, quase 11 centavos dependendo do mês. Mas podemos levar em consideração que ele entrega assim 10 centavos por mês. 10 centavos de rendimento por mês em um fundo imobiliário que ele é base 10, ou seja, ele é até 10 reais o preço dessa cota, 10 e pouquinho. Faça as suas continhas também de acordo com a sua realidade, o quanto possivelmente você receberia se tivesse este fundo imobiliário na sua carteira. Isso é importante nós fazermos, essas continhas, essas projeções, para ver o quanto nós podemos, o quanto nós precisamos, queremos e o quanto nós podemos receber de rentabilidade. Fundos imobiliários nos ajudam demais com isso, porque geralmente eles entregam, não é regra, não é lei entregar mensalmente, mas geralmente eles entregam o seu dividendo, a sua valorização não, a sua rentabilidade, que é seus rendimentos mensalmente. Se nós levarmos em consideração que o GALG 11 está custando atualmente R$ 9,22, KIZU 11 R$ 8,26 e o BTCI 11 R$ 9,83, teremos um custo total de R$ 27,31. Podemos ver que sim, com menos de R$ 30 podemos diversificar, porque nós vimos 3 opções, uma de papel, uma de tijolo e um FOF, né, que é um fundo um pouco mais diversificado. 3 opções, nós podemos começar com menos de R$ 30 diversificando. E inclusive esses menos que R$ 30, R$ 27,31, nós podemos ter um rendimento, claro que é passado, não quer dizer que futuro, mas pela uma projeção passada, nós podemos ter um rendimento de 25 centavos por mês. Então, com menos de R$ 30, 25 centavos por mês. Ah, mas 25 centavos é muito pouco. Realmente é pouco. Mas lembrando, nós estamos no início. Conforme o tempo vai passando, você vai reinvestindo esses dividendos, você vai aportando, você vai aprendendo, você vai aumentando a sua carteira. E no longo prazo, esse 25 centavos vira 50 centavos, R$1, R$2, R$100, R$200 e assim por diante. Foi assim comigo no início, vai ser assim com você, com certeza vai ser assim com a grande maioria das pessoas. Eu ainda estou no início, né? Quem acompanha o canal sabe que de vez em quando eu compartilho aqui também a minha trajetória de investimentos, por isso também do canal, para trazer essa experiência para nós aprendermos juntos. Então, conforme o tempo vai passando, eu tenho certeza que você e eu vamos ter a oportunidade de viver de renda, ou pelo menos uma ajuda aí para custear na nossa manutenção da nossa renda. E é importante falar, eu mencionei essa palavra muito durante o vídeo, que é a diversificação. Então, menos que R$ 30 é os fundos imobiliários. Nós temos que colocar outros tipos de ativos na nossa carteira também para diversificar os nossos investimentos. Outra opção também são as ações, que inclusive tem vídeo aqui no canal que eu vou deixar aparecendo agora aqui na tela para você. 3 opções de ações com menos de R$ 30. Muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, deixa o like, compartilha esse vídeo, fala com os amigos, fala para quem precisa e manda para todo mundo, certo? Obrigado mais uma vez pela sua presença. Até o próximo vídeo, hein? E até mais.